SRAM, the end goal is to deliver cycling components that inspire the rider and make the bicycle faster. We started this project with Autodesk as a leader in generative design technology so that we could pair that with what we understand about bicycle design and look at optimizing our crank arm designs. What we're doing is utilizing artificial intelligence as well as supercomputing power. Allows you to come up with dozens or hundreds of different designs that no human could ever think of, and you're getting those in a fraction of the time. We chose the crank arm for this generative design project because it's a large structural member. We took their past crank arms as inspiration, and we used our design exploration software called Generative Design inside of Fusion 360. You have to bring in new design tools to think differently and do things differently. And what you're going to do is you're going to use innovation as the key to bring in the new methods of creating and manufacturing your products. From the digital idea to the physical element, additive manufacturing can help get you there quicker. It allows us to bring the idea into physical space, evaluate it, test it, ride it, then go back and decide what elements of the design we want to put into our production drivetrain. For SRAM, the end goal is to deliver cycling components that inspire the rider and make the bicycle faster. And generative design is a tool that is allowing us to not only optimize performance parameters for the rider, for the cyclist, but also shorten our development time to try new ideas, evaluate them, throw them out, or give them more merit and bring them to the prototype phase. Then we're able to deliver those new ideas quicker to the end user. At SRAM, we're an innovation company, and so as we look to inspire the consumer with our components, we want to continually add innovation and make that riding experience better. And generative design is helping us get to that finish line quicker. At General Motors, we're all about putting our customers first and at the center of everything we do. If we can take a mile per gallon of fuel economy off, if we can extend our range 10 miles in an electric vehicle, that can be a huge competitive advantage for General Motors. As you start looking into the future, generative design paired with additive manufacturing can be completely disruptive to our industry to deliver those functionally optimized designs and deliver performance to our customers that they couldn't get any other way. We've been doing additive manufacturing at GM for over 30 years. Rapid prototyping, assembly tooling, jigs, fixtures. How do we take that next step? Getting people to think differently. Not migrate back to, well, we can't do it. Additive manufacturing can enable us to do this. We have some very unique design challenges in some of our upcoming vehicle programs. One of those was the seat bracket. That seat bracket is very important from a functional safety perspective. How can we fully functionally optimize that design for mass? We chose to use generative design as our design tool to come up with different options for the seat bracket. Normally when we face a design challenge like that, we may come up with 2 or 3 different design options, but with generative design we could come up with over 150 some solutions that we just couldn't have thought of with any other existing design tools. We formed a partnership with Autodesk. We thought it was a unique opportunity to really use those tools to deliver a design that we couldn't come up with any other way. We've run it through our normal set of test procedures that are required for this part. This part is so much better than the previous part. 40% mass savings, at the same time getting 20% stronger, far exceeded my expectations of what we could achieve. We have many different parts and pieces on our vehicles, over 30,000 on average. So now the real challenge is to find all those different applications where we can apply the same principles of generative design to really optimize our vehicles further. Boa tarde a todos. Faremos então nesse webinar os 5 recursos que você deveria utilizar em seu processo de manufatura. Eu sou o engenheiro Paulo Ricardo Santos, especialista de aplicações Autodesk na Mapdata. Traremos para essa tarde, nesse encontro aqui, alguns assuntos em desenvolvimentos que fazem parte do cotidiano e da estratégia Autodesk para um futuro, porém com as atividades já destinadas para o presente. Estaremos visualizando, nesse webinar, o que é o Fusion 360, que inovações a Autodesk proporciona
nessa ambientação de software, as suas estratégias para projetos e modelagens em 3D, trazendo aqui recursos prismáticos e também modelagens de componentes híbridos, condicionais às ações de formas livres. Validação de produtos através de análise de elementos finitos, são as simulações em FAIR, e também a parte de interação com a manufatura assistida, o CAM. O trabalho com a manufatura aditiva vai ter uma ação presencial ativa também aqui na nossa agenda, justamente por se tratar de condições bastante inovadoras, né? E o futuro está tendenciando a condições da manufatura aditiva, assim também como os artifícios correlacionados à parte do projeto em nuvem. Deixaremos aqui para o final a oportunidade para que vocês tirem suas dúvidas e façam as interações para com os temas tratados. Para iniciarmos, então, o assunto dessa tarde, vamos trazer aqui algumas explicações sobre o que é o Autodesk Fusion 360. O que essa plataforma está disponível, né, dentro do seu endereçamento de recursos. O Fusion 360 é um software de modelagem, né? É um produto com a estratégia de CAD, com a estratégia de CAM, manufatura, e também com a estratégia de CAE, a engenharia assistida por computador. A navegação entre os seus 3 ambientes é de modo instantâneo, para que tenhamos, então, um aproveitamento, né, de todo o desenvolvimento entre as 3 condições operantes de trabalho. Esse produto ele está disponível para instalação local, encontrado em situações individualizadas, comercializações individualizadas, e também dentro da estratégia de negócios da Autodesk, a Product Design Manufacture Collection. Ele estaria disponível para as instalações locais, em computadores, e também para as instalações em smartphones, com a possibilidade de visualizadores. O seu salvamento de arquivos ou armazenagem das documentações, elas podem ser direcionadas a um hub da própria Autodesk e também direcionadas ao próprio hardware local. As atividades desse produto, elas possibilitarão alguns desenvolvimentos, e nós estaremos visualizando todos esses desenvolvimentos nesse web. Em primeiro momento, eu quero trazer para vocês aqui algumas estratégias em desenvolvimentos lógicos para o projeto e para a modelagem 3D. O Fusion, como software intuitivo, ele traz as próprias referências de modelagem prismáticas já conhecidas em softwares operacionais da própria Autodesk, como até mesmo no Inventor. Porém, ele fundamentaliza algumas ações particulares, alguns adereços relacionados a modelagens avançadas, trazendo no seu banco de dados recursos específicos para o desenvolvimento dessas estratégias avançadas. Então, temos aqui modelagens de formas livres, trabalhos com desenvolvimento de aproveitamento de mesh, de malha, de um escaneamento 3D anteriormente feito, e pode ser, sim, reestruturado para uma modelagem 3D dentro da aplicação. As suas atividades, elas são constantes. Vamos estar visualizando as nossas referências destinadas a uma ação de modelagem 3D, onde é feito um aproveitamento, né, de um recurso de escaneamento. Esse exemplo, ele retrata uma condição de prótese e a modelagem, ela segue com uma estratégia de forma livre em seu primeiro momento. Essa forma livre, ou a modelagem 3D, ela permite que nós façamos aqui a manipulação direta, através de arestas, através de faces, através de pontos. Essa modelagem, depois, ela pode ser totalmente adaptiva, né? Então, nós temos aqui a reestruturação de uma mesh, onde a modelagem ela se adapta de acordo com a estrutura desenvolvida do produto. E essa adaptação ela permite um fácil aceite de modelo, para que nós tenhamos, então, a referência de contexto do nosso projeto. Esse projeto ativo aqui, ele está correlacionado às definições, né, de uma estratégia, como a gente viu, de ação de malha. Porém, nós trazemos aqui
algumas outras referências, né? Alguns outros potenciais. E esses potenciais, eles estão sempre correlacionados a ações futuras. Então, tudo que é desenvolvido dentro da proporção de modelagem do Fusion, do desenvolvimento técnico com ação às estruturas de modelagem, elas podem ser reapresentadas ou reaproveitadas em um conceito de elevação. Então, quando o meu projeto ele está totalmente reestruturado, ele está completamente desenvolvido, nós podemos avançar aqui para uma ambientação de simulação de elementos finitos. Essa simulação de elementos finitos, ela proporciona uma interação com o usuário para fazer as validações estruturais de um componente, no qual vamos desenvolver aqui algumas referências de estudo. Essas referências de estudo, elas nos permitem que façamos uma atitude, né, de contexto para laboratório virtual. Então, é propor a um projeto de estudo feito em ações de modelagem dentro do produto o seu teste de validação. Entender se o propósito daquele projeto ele está atendendo às minhas condições operacionais. Para esse exemplo aqui bem clássico, a gente vai iniciar com os desenvolvimentos técnicos de aplicação de conceito. Então, eu vou aqui pôr as condições de carregamento, impor as condições de trabalho e também vou impor as condições de restrições. Então, onde a peça encontra-se, né, de maneira fixa, ou ponto de rigidez. É válido lembrar que, obviamente, nós estamos correlacionando, né, as definições de materiais. Isso é bastante importante. Então, o Fusion traz aqui, obviamente, que um banco de dados bastante extenso, né, correlacionados a materiais lineares e também materiais não lineares. Com a malha já pré-estabelecida no modelo, nós conseguimos desenvolver o cálculo estrutural e prever as regiões de concentração das tensões. Com essa interação, qualquer tipo de validação ou condição de erro dentro da proposta de trabalho do produto, nós conseguimos instantaneamente navegar para a modelagem e desenvolver qualquer tipo de alteração, de revisão do produto e repaginá-lo, né, na mesma orientação de desenvolvimento para a sua simulação. Então, a instantaneidade onde as informações elas trafegam das relações de CAD com as relações do CAI, elas nos proporcionam, né, ganhos produtivos. E o Fusion traz aqui esses recursos técnicos que são bastante encontrados em simulações de alto potencial. Nós falaremos bastante desses conceitos de nuvem, né, porque são conceitos inovadores que a Autodesk proporciona um avanço tecnológico para que o processamento de alguns dados aconteçam, né, endereçando as nossas referências a um servidor Autodesk. E o objetivo da programação ou da atividade em nuvem é sim otimizar as atividades e recursos de máquinas locais. Eu trouxe para compartilhar com vocês uma tabela de estudo onde trazemos uns diversos pontos correlacionados às simulações que estão disponíveis dentro da ambientação do Fusion 360. Então, esse software, ele traz desde simulações básicas a simulações avançadas. Linear estática. Esse tipo de simulação, ele traz a opção de desenvolvimento local. Então, eu posso usar, sim, um processamento local, como também um processamento em nuvem para obtenção desses valores resultantes. A não linear, o evento de simulação e a refrigeração de equipamentos eletrônicos são 3 simulações que estão disponíveis somente para o trabalho via nuvem. O modo de frequência, a térmica e a tensão térmica voltam também aqui para a classificação de estarem disponíveis na operação local e também na operação de nuvem. Essas paginações, ou melhor dizendo, essas opções físicas de simulações, estão todas destinadas dentro da ambientação do Fusion, porém tendo a opção de desenvolvimento local ou desenvolvimento em nuvem. Obviamente que o desenvolvimento em nuvem da Autodesk tem a consumação de créditos, tá? Então, os créditos eles são consumidos de acordo com a energia destinada para estabelecimento das informações.
Existe sim uma tabela de desenvolvimento onde apresenta-se uma orçamentação de créditos que são consumidos de acordo com a atividade. Esses créditos, para as simulações que nós estamos retratando aqui, eles possuem variação de 5 a 25 créditos. Então, uma simulação mais simples, como a estática linear, ela consome 5 créditos na nuvem, independente se é uma simulação mais simples ou se é uma simulação mais robusta. Desde que ela esteja classificada como linear estática, ela vai consumir um total de 5 créditos. Então, independente da quantidade de nós que tenha ali sim a minha estruturação, a minha contabilização do desenvolvimento estrutural, ele não vai ter variação na referência de cobrança por créditos. Isso é bastante interessante, é inovador, está disponível, né, para o cliente que tem a possibilidade de usar os artifícios do Fusion. Como eu disse no começo aqui da nossa conversa, o Fusion ele está disponível nas atividades individuais, né? Então é um software de modo comercial individual e também é o software que compõe a nossa coleção de manufatura. Então, um cliente que possui Inventor, que possui AutoCAD, naquela estratégia de negócios da Product Design, ele também tem a possibilidade de estar inovando e adequando o Fusion como um desenvolvedor de projetos ou como também uma ferramenta auxiliar, né, para as ações de engenharia. E quando que eu sei o momento certo, de repente, de usar as minhas estratégias de inovação, as estratégias do Fusion, e quando que eu devo, de repente, usar essas ações? Como a gente já viu, uma das referências, né, das hipóteses para o uso do Fusion é a estratégia de uma modelagem avançada, uma modelagem que tem o rastreio de acordo com as minhas atividades correlacionadas a referências híbridas, né, que a gente chama de formas livres, e também de recursos de mesh. Mas uma outra ação que também pode ser impactante no uso da ferramenta do Fusion 360 é a plataforma da manufatura assistida por computador. Então, existe uma ambientação destinada para esse foco dentro da aplicação, como também dentro da própria coleção existe lá os recursos do Inventor CAM. As estratégias, elas são bem similares em relação às duas ferramentas, tá? O que nós temos dentro do Inventor CAM e também o que temos dentro do Fusion 360. Essa plataforma, ela traz um software destinado a simulações avançadas. Então, teremos aqui um desenvolvimento técnico bastante amplo de simulações que abrangem desde o 2D, com torneamentos, até simulações de quinto eixo simultâneo. Essas nossas referências, elas passam, obviamente, pelo torneamento, pelo fresamento 3 eixos, pelo fresamento acionado, 3+2, como um dito na ação da manufatura, e também o quinto eixo. Em particular, a Autodesk disponibiliza também, nessa estratégia de usinagem, um aditivo. Esse aditivo ele fica correlacionado, né, às nossas referências do tratado, do Fusion 360, que habilita algumas ações extraordinárias para o desenvolvimento de usinagens. Então, alguns ciclos, algumas condições até mesmo de medições e algumas referências de estabelecimento para referências de ferramental, né, com usinagens em eixos simultâneos. Essa estratégia é uma referência, né, é uma condição onde a Autodesk possibilita para o cliente, como eu disse, né, a interação entre as ambientações. Ter a disponibilidade de um CAD que referencia condições de projeto e também já se preocupa com as nossas referências produtivas. O Fusion traz a inteligência de um bibliotecário próprio para as nossas referências de usinagem, então eu tenho uma ampla biblioteca de ferramentais, porém, é bastante importante comentar que essa biblioteca ela é completamente customizada, para que eu faça possíveis adequações de acordo com as minhas necessidades. Aqui nós já estamos vendo
e visualizando uma operação, né, de extração de material da manufatura como dita, né, onde essa peça foi idealizada dentro do Fusion e já na ambientação de CAM, referenciada a sua estratégia. Essa estratégia ela tem validação de acordo com as atividades de máquina e falaremos a seguir sobre o banco de dados referenciados ao pós-processamento. O pós-processamento é uma atenção bastante importante, né? Destinado, obviamente, que é a minha estratégia, ao meu código NC, que permite que eu extraia, então, aqui a minha referência de estratégia para um desenvolvimento de código NC. Esse código NC é transmitido para a máquina, né? Onde nós conseguimos aqui fazer as operações referenciadas, as operações necessárias. Como que a Autodesk tem trabalhado definitivamente com esse tipo de operação? Então, está aqui habilitado para o usuário do Fusion 360 e até mesmo para o usuário do Inventor CAM uma disponibilidade de acervo de diversos pós-processadores. Esses pós-processadores, eles estão numa classificação que nós denominamos como Open, ou seja, código aberto para definição. Então, o usuário Autodesk ele pode acessar o banco de dados correlacionados a essas informações e fazer as pesquisas. Torneamento, centro de usinagem, né, o fresamento, ou até mesmo alguns centros de torneamento. Essas nossas referências, elas possibilitam diversos comandos numéricos, diversos equipamentos. E a estratégia da Autodesk é disponibilizar toda essa estruturação de forma livre para o usuário. Então, sem custo adicional algum, ele consegue entrar no desenvolvimento técnico, né, na disponibilidade dos processadores, fazer o download, obter essa referência de código NC e disponibilizar, obviamente, para a sua estratégia de usinagem. Caso necessário que aconteça, né, bem normalmente, alguns ajustes, esses casos eles podem ser tratados de modo particular, através da própria MapData, com um parceiro ativo para essas nossas referências, né? Que são customizações direcionadas a um determinado pós-processador que atenda à necessidade de mercado do cliente em específico. Navegando ainda nas ações de manufatura, o Fusion ele permite que nós desenvolvemos, então, modelagens avançadas, sobrenaturais, entre aspas, né? Correlações de simulações estruturais, desenvolvimento da manufatura subtrativa e também a manufatura aditiva. São as correlações que nós temos com a impressão 3D. Tecnologia que chegou no mercado já faz algum tempo e está cada vez mais invadindo, né, o nosso cenário de engenharia. Termos, então, a disponibilidade de protótipos físicos que ainda estão em estudo, de forma física visível, para que seja pré-estabelecido pré-testes ou até mesmo pré-tomadas de decisões, né? Onde aqui nós correlacionamos um desenvolvimento ainda de estudo de projeto, sem a necessidade de operação em fábrica para ter um modelo físico totalmente disponível para o colaborador. Nessas nossas referências aqui, eu quero pontuar, né, as atividades do Fusion 360, assim como também do Autodesk NetFab. Essa ferramenta do NetFab, ela tem complemento, né, às nossas atividades do Fusion 360 e permite que no trabalho com a impressão 3D de maneira aditiva, nós consigamos desenvolver algumas estratégias. E a seguir, a gente vai visualizar, então, as estratégias que são correlacionadas, né, para o desenvolvimento do NetFab. Então, uma das grandes primícias aqui é que a gente desenvolva os apoios, então a estruturação. Quando eu penso em uma peça na qual ela vai estar disponível para o desenvolvimento técnico da impressão 3D, em grande opção dos casos, eu tenho que disponibilizar essa peça na mesa, né, ou no equipamento,
de impressão e possibilitar alguns galhos, alguns apoios, né, para que a estruturação e desenvolvimento desse componente possa acontecer. O Netfab entra, né, com a premissa de desenvolver de modo inteligente alguns adereços, né, algumas reestruturações para que a modelagem, para que o desenvolvimento do produto na impressão 3D ele possa acontecer. E essas estruturações, obviamente que elas são estruturações provisórias, simplesmente para construção, né, e apoio da manufatura aditiva. Eu trouxe 2 exemplos bastante clássicos, né, e a gente consegue ver essa estruturação das peças para os 2 exemplos, no caso aqui citados, com a tonalidade em azul. A gente já consegue ver que essas referências são apenas condições provisórias estruturais para que o modelo seja, assim, criado através da manufatura aditiva. E essa reestruturação ou essa estruturação, né, ela pode ser correlacionada de modo automático. O solver, né, no caso o Netfab, ele promove essas nossas referências aqui para o modelo 3D, para que nós tenhamos a estruturação necessária para o projeto, sem que seja gastado, né, ou tenha aqui uma referência aditiva de material sem a necessidade. Então, o material que eu estou fazendo a impressão, ele vai ser também utilizado para essa reestruturação, mas na condição mínima, para que nós não tenhamos, então, os desperdícios. E por falar em desperdício de material, existe uma outra retratação bastante inovadora, também na opção do Netfab. Porém, agora a gente vai navegar para a condição interior do modelo. É fato que, de repente, nós não precisamos ter uma reestruturação completamente sólida de uma determinada peça. E essa mensagem, né, que eu queria deixar aqui para que vocês visualizassem. À esquerda eu tenho um mancal prontamente modelado sólido, e à direita eu tenho um arranjo interno para que ele atenda à minha necessidade de trabalho. Obviamente, para a obtenção de uma peça onde eu tenho aqui uma estruturação, uma treliça interna, né, para que ela tenha a rigidez adequada para o meu desenvolvimento de projeto, necessário para o meu projeto, o software, sim, precisa, além de mapear, né, as nossas referências, também calcular por trás de toda essa tomada de decisão algumas referências para as tensões do modelo. Então, obviamente que existe aqui também um cálculo estrutural para que nós tenhamos um desenvolvimento técnico de rigidez do material em áreas necessárias. Então, como é de se esperar, o apoio do mancal acontece na região inferior, né, ao diâmetro interno. E se vocês visualizarem, né, e atentarem as imagens correlacionadas aqui, a gente tem uma adição de material simplesmente, né, ou obviamente, num acúmulo diferenciado na própria região. Isso fica bastante nítido, né, quando nós estudamos e analisamos aqui a real necessidade de termos uma determinada rigidez em um ponto ou em regiões para que seja vencida a concentração das tensões. Então, pensando em um eixo apoiado, né, dentro dessa informação aqui de mancal, nós percebemos que a base inferior ela tem uma adição maior de material. E a base superior, ela faz simplesmente um arranjo de conexão, porque não faz necessidade, né? A região de apoio, a região de concentração de massa maior está na nossa referência inferior. Então, o software ele proporciona inteligência, né? Para que nós tenhamos aqui a captação, a necessidade, né? De material em regiões de inteligência, inteligentemente apoiadas, inteligentemente estudadas. O Netfab ele possui, então, aqui duas referências, dois recursos pré-estabelecidos fundamentais.
O primeiro que nós retratamos, né, que são as condições dos suportes, e sim, esses suportes também são estruturais para que o modelo possa ser criado, mas uma condição mais adicional, né, prevendo uma referência de redução ainda mais dos seus custos do material a ser impresso, são as referências internas, né, a subtração de material onde não necessita-se de total rigidez para o desenvolvimento técnico e aplicação do produto. Isso está disponível em condições de materiais, nas adições de materiais, né? Tanto nas impressoras em 3D, com as referências de polímeros, e também na manufatura aditiva, com materiais metálicos, tá? Então, na Difab, ele tem atuação nas duas frentes do propósito de redução de materiais. E avançando essa ideia, né, com relação à manufatura aditiva e fazendo um contexto geral, a gente avança para as referências de nuvem. E um caso recente, publicado pela própria Autodesk, né, de caso de sucessos, está correlacionado com um dos maiores fabricantes de transmissão para bicicletas, a SRAM. E, nesse caso, nós trazemos um desenvolvimento técnico do projeto generativo, ferramenta adicional, né, e disponível como ação aditiva ao Fusion 360. Então, basicamente, ela funciona em uma ordem de grandeza, onde eu desenvolvo um modelo que seja previsto pela manufatura aditiva também, tá? Em grande parte das situações, e ela vai ter, né, ou o modelo vai ter uma rigidez necessária para vencer as necessidades operacionais do projeto. Então, vamos dar uma olhadinha sobre isso, né, sobre essas necessidades. E aqui eu tenho diversas criações, diversas possibilidades, né? Se vocês perceberem, se atentarem, a gente tem basicamente os posicionamentos mestres ou os posicionamentos ideais, que são as regiões de apoio, e depois nós temos uma variação bastante evidente no formato geométrico de todas as possibilidades que estão sendo lotadas, que estão sendo disponíveis aqui. Esse ou essa ação técnica, ela se correlaciona no projeto de nuvem para a ação de projeto generativo. Então, o usuário, ele disponibiliza para o software algumas informações. As informações necessárias: pontos de apoio, carregamentos, regiões que devam ser preservadas e regiões que vão sofrer ou que vão servir, né, melhor dizendo, como interferências, para que seja, né, tenhamos aqui uma captura de volumetria que não tenha a interferência com alguma ação do projeto. Então, é destinado, né, essas informações pré-estabelecidas para o desenvolvimento técnico das peças. E o projeto generativo, ele funciona basicamente, né, de modo inteligente para que nós tenhamos a rigidez necessária com o formato técnico da peça, né, de certa forma um tanto quanto abstrato. Então, o Fusion 360, ele vai buscar as informações que foram dadas pelo usuário, os pontos de apoio, as referências de rigidez, e vai disponibilizar para nós diversas possibilidades. Dentre as possibilidades, o usuário CAD, ele vai selecionar, né, a possibilidade que proporciona uma melhor obtenção de informação, né? Seja essa obtenção de informação que atenda às expectativas necessárias. Por exemplo, menor massa, né, pode ser uma correlação aqui propriamente dito para o modelo. Então, nós temos aqui um modelo que proporcione melhor rigidez, menor massa técnica, né? E tudo isso correlacionado em uma ação de um componente só. Esse caso em específico, que foi evidenciado aqui em exemplo, ele retrata ativamente uma peça, né, ou um conjunto de peças da General Motors, da GM, também um caso atual de sucesso Autodesk para manufatura aditiva. E esse caso em específico, ele retratava a junção, né, a montagem de uma composição de 8 componentes. E entre esses 8 componentes, cada um com seu processo de fabricação individualizado, obviamente, depois eles se montavam, né, entre componentes,
ele possuía 40% mais massa, né, e 20% menos rigidez do que o modelo proposto. E foi obtido, então, de acordo com o projeto generativo, uma peça com esses dados técnicos que eu relacionei, né, que tenha menor referência de massa, maior referência de rigidez em um modelo só. Obviamente que para que nós tenhamos a manufatura, a fabricação de um componente com essa complexibilidade geométrica, nós temos que pedir um auxílio para a manufatura aditiva, que são as correlações que nós citamos há pouco, referenciadas à impressão ou à manufatura aditiva de materiais metálicos. Essas inovações, elas estão totalmente a bordo da tecnologia Autodesk. Bastante do que nós conversamos aqui está destinado às relações do Fusion 360. Repetindo, o Fusion 360 ele pode ser encontrado de modo individual, acionado, ou pode estar também sendo encontrado dentro do projeto de manufatura, da estratégia da Autodesk. Existem sim alguns adicionais que são correlacionados a essas estratégias, como a gente citou, né, aqui em exemplo. As simulações estruturais fazem parte do contexto operacional, a modelagem de forma livre, a modelagem de formas complexas faz parte do contexto operacional, citando também a manufatura aditiva, tendo em si uma outra referência que presta auxílio ao Fusion, que é o NetFab, para as referências dos suportes e também as ações estruturais internas dos componentes. E, por último, né, o projeto generativo, que também é uma referência adicional que é inserida ao Fusion 360, para que nós tenhamos, então, os componentes de modo proporcional às obtenções e redução de matéria para um mesmo componente estudado. Pessoal, eu disponibilizo aqui agora um momento para que seja exposto, né, dúvidas correlacionadas aos assuntos que nós estamos tratando, né, ou também algumas outras dúvidas referentes a ações Autodesk. Então, fiquem à vontade para fazer as interações aí à medida com que tenham as dúvidas. Estou à disposição. Tem uma dúvida aqui sobre algumas atividades de processo de usinagens, né? A ação de estratégia de usinagem, Antônio, ela está disponível tanto dentro do Fusion 360, como também dentro do Inventor CAM, plataforma Autodesk, que compõe o Inventor para desenvolvimento da usinagem, das estratégias, tá? O Inventor, na verdade, ou Inventor CAM, vamos falar assim, ele não está disponível para comercialização individualizada, ok? Então, para que você tenha o Inventor com CAD e com CAM, você deve fazer o uso da coleção, da Product Design Manufacturer Collection, porque aí lá você vai ter as duas áreas, tá? Tanto o Inventor quanto o Inventor CAM. E aí, obviamente que com a instalação do Inventor CAM, o Inventor passa a ter recursos de usinagem. Existe uma outra pergunta aqui, né, do Alan, sobre a geometria de manufatura aditiva e como os preenchimentos podem ser exportados ou somente uma visualização. Na verdade, essa estratégia da manufatura aditiva, né, tanto na ação do NetFab, que é, obviamente, para a manufatura e inserção do material, quanto também do projeto generativo, as duas condições elas são ativas, tá? Então, de acordo com o que o software disponibiliza ou calcula o modelo, esse será sim o novo projeto 3D. Então, a gente vai ter, obviamente, o arquivo, tá, dessas duas estratégias, tanto da ação do NetFab, como também da ação do próprio projeto generativo. O Antônio também fez uma pergunta aqui sobre o pós-processamento, né? O pós-processamento, ele está disponível para as duas versões, tanto para o Fusion, quanto também para o Inventor CAM. É o mesmo pós-processador que usa para os dois, ok? O Antônio fez outra pergunta aqui, referente aos programas de usinagem, né, as codificações em G feitas fora do contexto da Autodesk. Normalmente não, Antônio, a gente já tira a extração das informações do código NC baseadas com a própria modelagem, tá? E aí dessa estratégia, a gente acaba
exportando para a máquina. Só retratando aqui, sobre a codificação de programas, né, de código G, geralmente eles são extraídos da modalidade do CAD, tá? Então, normalmente nós extraímos as informações. E aí usamos a mesma codificação, tá, Antônio? Para finalizar aqui, o Valmir ele fez uma outra pergunta, né, sobre pós-processadores. Aí são desenvolvimentos, tá, Valmir? Aí nós temos que desenvolver situações direcionadas, né, e à parte para cada um dos equipamentos, dos comandos que forem estabelecidos para a situação. Então, para situações que não tenham na lista, né, de pós-processadores pré-estabelecidos pela Autodesk, aí sim, com certeza precisa ser feito um desenvolvimento. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade. Ótimo. Mais uma vez eu agradeço então a todos pela presença no nosso webinar. Fiquem ligados nas redes sociais da Mapdata para divulgação de novas atividades, de novos webinars. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.